A Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. Sem água, sem vida, sem futuro. No entanto, uma série de desastres transformou esta Terra inculta e sem vida em um planeta azul. Com montanhas cobertas de gelo, selvas exuberantes e cânions sinuosos. Uma história sendo escrita há 4 bilhões e meio de anos. E que começa com uma explosão. Maravilhas da natureza. A história do mundo. Há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, um acontecimento mudou para sempre o nosso mundo. Um planeta do tamanho de Marte colidiu contra o nosso, fundindo os dois. Essa colisão deu início ao movimento que acabaria mudando o nosso mundo, transformando-o de área desolada no planeta verdejante que conhecemos hoje. Todos os dias aprendemos coisas novas sobre o nosso planeta. E esse não é o tipo de geologia que pode ser examinado em laboratório. Para entendê-lo, é preciso um tipo especial de cientista, que vai ao extremo para conseguir respostas. Para desvendar a verdadeira história do mundo, é preciso vivê-la. E o que se descobriu foi que uma combinação de uma série de catástrofes e violentos cataclismos deu origem ao mundo como o conhecemos. Este tranquilo planeta azul foi forjado pelo Armagedon. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era um inferno vulcânico. Os gases desse caos formaram uma atmosfera primitiva. Hidrogênio combinado ao oxigênio criaram água, que acabou cobrindo o planeta. Mas no início, não havia terra nos vastos mares do planeta. Apenas água tingida de verde pelo vazamento de ferro do núcleo da Terra. Então, de onde veio a Terra? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas do coração do planeta. O mundo como o conhecemos flutua sobre um mar de rocha derretida, o magma, que borbulha sob a crosta onde pisamos. Quando os dois mundos colidiram há 4 bilhões e meio de anos, eles se fundiram e formaram um planeta tão enorme que as pressões extremas derreteram o seu interior. O resultado foi lava, rocha que se derreteu ao ser submetida a temperaturas extremas. Essa é a essência que criou o mundo. Nos oceanos da Terra ainda jovem, cuja crosta tinha apenas 5 quilômetros de profundidade, a lava forçaria o seu caminho para cima através de pontos vulneráveis conhecidos como hotspots, espalhados por todo o planeta. E perto da costa do Havaí, o geólogo Lloyd French consegue vê-los ainda ativos. Ele está observando um processo que se repete há mais de 4 bilhões de anos. Vejam, é dessa maneira que as ilhas se formam. São rochas derretidas, não é uma lareira com lenha queimando. Na verdade, são rochas incandescentes. O magma líquido originário da fornalha mais abaixo força seu caminho através da crosta. E quando a lava atinge a água, ela se solidifica. É possível ver a formação de uma crosta
no contato com a água. Começa com centímetros lentamente, são alguns metros e, de repente, há uma nova ilha relativamente desenvolvida. À medida que a lava se acumula sobre a crosta recém-solidificada, mais terra se eleva do mar. E eis que surge uma ilha. Há 4 bilhões de anos, o nosso planeta era um mundo de ilhas vulcânicas erguendo-se num mar verde nocivo. Mas isso é só um lado da história. Transformar ilhas em continentes requer uma força ainda mais incontrolável que aquela da lava. A superfície do globo é composta por placas tectônicas, segmentos da crosta terrestre que se irradiam através de pontos vulneráveis no leito do oceano e migram sobre o magma no interior da Terra. Seus limites são marcados por uma enorme quantidade de atividade vulcânica, pois a colisão entre as placas lembra o apocalipse. Quando as placas entram em fricção, projetam a crosta para cima, formando gigantescas cadeias montanhosas, criando na Terra um verdadeiro inferno de atividade vulcânica. Essa atividade se chama deriva continental. E essa é a força que constrói o mundo. Por bilhões de anos, a deriva continental acumularia massas de terra cada vez maiores. Até que cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, uma colisão gigantesca criou condições que revolucionariam a vida na Terra. O aventureiro Will Gadd foi ao Grand Canyon, onde o geólogo Carl Carlstrom lhe mostrará evidências desse evento. No interior do cânion há uma camada de rocha de mais de 2 bilhões de anos de idade. Uma evidência crucial na história da Terra, porque carrega todas as marcas características de uma colisão continental. Olha só isso, isso é fantástico. Veja as camadas e as faixas aqui. Essas aqui são rochas metamórficas. E o que são essas faixas aqui? Bom, imagine a força da colisão de 2 continentes. E dá para ver as evidências, elas correm por aqui. São essas faixas aqui. Isso são indícios de que essas rochas foram formadas por uma pressão tremenda durante uma colisão de placas tectônicas 1,8 bilhões de anos atrás. E estão entre as rochas mais antigas do Grand Canyon. Esta rocha marca o momento em que um continente foi criado. Cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, um pequeno grupo de ilhas pré-históricas se interpôs no caminho da massa de terra gigante enquanto ela derivava pela crosta terrestre. Um dia, essa massa continental daria origem à América. Ela passou por sobre as ilhas, esmagando-as e retorcendo-as em um caldeirão de fogo que acabou por fundi-las e transformá-las em um único continente gigante. O primeiro supercontinente do mundo, Rodinia. O litoral da Rodinia serviu de berço para um salto espetacular da vida. Em suas águas rasas, organismos unicelulares combinados deram origem a algas primitivas, que converteriam luz do sol em oxigênio. E esse oxigênio criaria condições para o salto seguinte, a vida animal. A vida teve 1,5 bilhão de anos para prosperar. Mas outro desastre global espreitava e mataria quase todas as criaturas no planeta.
300 milhões de anos atrás, o mundo estava repleto de vida. Mas a vida é frágil. Não precisa muito para que ela seja extinta. E uma cadeia de eventos iminentes quase provocou sua extinção. O aventureiro Will Gadd e o geólogo Matt Gand estão nos limites do Saara em busca de uma pista desse evento. Embora nos pareça enorme, em termos geológicos, o Saara é considerado pequeno. Quer mesmo essa rocha? Quero algo conclusivo. Isso porque a busca de Matt remonta a um tempo em que o Saara era muito, muito maior. Você achou? Peguei, Matt. Bem-vindo de volta. E ótimo. É? Era exatamente isso que eu queria. A pedra indica que este lugar abrigava um deserto cerca de 250 milhões de anos atrás. Mas há muito mais o que contar. Este deserto não era o Saara como o conhecemos hoje. Isto vem de um deserto bem mais antigo, de um ancestral do Saara. E eu até tenho um outro membro da família aqui. Esta rocha vem do Reino Unido. Da Inglaterra? Do norte da Inglaterra. E é do mesmíssimo deserto de onde veio esta rocha. As rochas do Saara e da Inglaterra vêm da mesma camada de arenito localizada entre os dois países. Apenas um tipo de evento criaria um deserto que se estende por dois continentes modernos. E esse evento está intimamente ligado à migração dos continentes pelo planeta. 300 milhões de anos atrás, uma colisão entre duas enormes massas continentais forçou a elevação do terreno, formando um gigantesco supercontinente, maior do que a Rodínia, chamado Pangeia, que significa toda a Terra. A colisão empurrou para cima uma cadeia de montanhas colossal, maior do que o Himalaia, que cortava todo o centro do supercontinente. Essas montanhas contribuiriam para a catástrofe que se abateria sobre o mundo. Sua extrema altitude afetou os padrões climáticos do enorme continente. Ao atingirem as encostas dessas terras altas, as nuvens vindas do oceano eram forçadas a se deslocar para o alto, criando a chamada base de nuvens. Incapazes de atingir o interior do continente, as nuvens passaram a acumular muita umidade até que a condensação inundasse a costa de chuva. E essa precipitação transformou o litoral em um paraíso exuberante. Mas como as montanhas impediam a chegada da chuva ao coração do continente, o centro da Pangeia se tornou um superdeserto. Ele tinha 10 vezes o tamanho do Saara e cobria 60% do terreno. Os vestígios desse superdeserto podem ser encontrados não só no Saara, mas por todo o planeta. O Grand Canyon, a maior maravilha natural dos Estados Unidos, guarda um segredo incrível de seu passado. E o geólogo Larry Coates vai encontrá-lo. O Grand Canyon é um dos poucos lugares na Terra que apresenta um talho natural nas camadas de rocha que nos permite observar seu passado geológico. À medida que descemos no Canyon, voltamos milhões e até bilhões de anos no passado. Aqui, Larry consegue visualizar que parte do Canyon é composta por grandes dunas formadas pelo vento.
Quando as dunas de areia se formaram, grãos de areia foram soprados duna acima e desceram pelo outro lado. E no decorrer de milênios, essa areia foi enterrada em profundidade suficiente para se transformar em pedra. Essas camadas são uma prova de que há 265 milhões de anos, o maior deserto do mundo cobria não apenas a África, mas também as Américas. Esse deserto coincidiu com a extinção mais devastadora da história do mundo. Perto de 90% da vida selvagem do planeta foi extinta. Cientistas ainda estão divididos sobre o que causou essa extinção. A teoria mais conhecida afirma que grandes erupções vulcânicas liberaram metano na atmosfera, envenenando o globo. Isso teria coincidido com um enorme aumento nas temperaturas de todo o planeta, originando o superdeserto da Pangeia e dizimando a maior parte dos seres vivos. Essa mudança climática tão profunda daria início ao próximo capítulo da vida. Mas os sobreviventes desse apocalipse estavam para vivenciar outra catástrofe que literalmente despedaçaria o mundo. Há 250 milhões de anos, o nosso mundo caminhava para a extinção. Era um planeta árido e quente, dominado por um supercontinente enorme e um deserto que cobria a maior parte da Terra. Mas tudo isso estava para mudar. No norte do Saara, o paleontólogo Matt Lamana tem explorado uma parte do deserto que conta uma história incrivelmente diferente. Esta é a base do dente de um peixe-serra. Ele é parente dos tubarões. E isto está encostado num pedaço de carapaça de tartaruga, aqui. Mas como é possível encontrar criaturas marinhas como estas em pleno deserto? Só há uma explicação plausível. Em algum momento em sua história, o Saara esteve submerso. Estamos no mundo marinho raso. Em um canal de maré, e a maré está subindo e baixando. Teria sido um paraíso tropical se comparado ao que é hoje. Mas esse paraíso guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto escavava a área, a equipe de Matt encontrou os ossos de um dos maiores exemplares de dinossauro. Ele devia ter entre 24 e 27 metros de comprimento. E devia pesar entre 40 e 45 toneladas. Esta era a terra dos dinossauros. Um mundo sufocante, colossal, dominado por gigantes. E criaturas desse porte não sobreviveriam sem quantidades enormes de vegetação. Então, o que aconteceu ao mundo deserto da Pangeia para provocar tamanha mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas profundezas da selva na América do Sul. Aqui, os geólogos Hans Kraus e Terry Aiken viajam até o coração da Venezuela em busca de pistas sobre o que teria posto fim ao supercontinente. Um dos lugares de mais difícil acesso do planeta. O destino deles é Ayantepui, a Montanha do Diabo, uma parede de pedra de 1,5 km de altura que carrega as cicatrizes de um evento cataclísmico. E eles encontram o que estão procurando em meio a uma paisagem de pináculos misteriosos e rochas fraturadas no topo da Ayantepui. Hans e Terry vieram até aqui para descobrir o que milhões de anos atrás pôde ter transformado um deserto num paraíso.
Pois para olhos treinados, milhares e milhares de fendas verticais podem revelar como esta paisagem foi criada. Chama a atenção os formatos quadrado e de diamante das torres que refletem um padrão de fraturas na rocha. Essas rachaduras na rocha foram causadas por um evento muitíssimo importante. Elas indicam o ponto em que a Pangeia, o continente gigantesco, se partiu. Mais uma vez, as placas tectônicas que migram pelo mundo estavam se movimentando, só que agora afastando-se umas das outras. Centímetro a centímetro, milênio a milênio, o antigo supercontinente se separou, dando origem a vários continentes, incluindo a América do Sul. O traumatismo singular sofrido por essa área esculpiu penhascos de tirar o fôlego, que formam um conjunto espetacular de cachoeiras, que caem mais de 1,5 km do topo do Ayantepui nos últimos 70 milhões de anos. Estas são as Cataratas Angel. Mas Ayantepui não era o único lugar que estava se movimentando. À medida que o supercontinente se afastou, o terreno que viria a ser o Saara desabou. Permitindo que mares pré-históricos inundassem o deserto e criassem o Oceano Atlântico. Esse momento definiu o mundo moderno. No decorrer de milhões de anos, os continentes que conhecemos começariam a tomar forma, esculpindo as suas maravilhas naturais na paisagem. Ele criaria o Grand Canyon e daria forma ao continente americano. Há mais de 2 bilhões de anos, o leito rochoso do Grand Canyon foi moldado a fogo. Esmagado por forças monumentais, ele ajudou a moldar um continente. Curtido sob o calor escaldante do deserto que cobria o mundo. Mas ele seria inundado. Repetidamente no decorrer de sua história, o Grand Canyon ficou submerso sob os mares da Terra pré-histórica. Antigas criaturas marinhas, há muito extintas, sobreviveram como fósseis nas camadas geológicas das paredes do cânion, como evidências de mares há tempos desaparecidos. Há fósseis de pequenas criaturas marinhas, esponjas, bem parecidas com as encontradas nos oceanos hoje em dia. Há braquiópodes, uma espécie de marisco estriado. Essas camadas provam que 250 milhões de anos atrás o cânion estava sob a água, assim como esteve submerso mais recentemente. Pois 90 milhões de anos atrás, a América estava em movimento. Todo o meio oeste americano ficava sob um raso mar tropical. E o que transformou isso nas grandes planícies norte-americanas foi uma força capaz de mover montanhas. E à medida que migrava pelo mundo, a rota da placa norte-americana foi bloqueada pelo Pacífico.
As duas placas colidiram num choque de titãs, cuja conclusão não poderia ser outra. A colisão empurrou a Terra, criando uma falha enorme. E a planície do Colorado deslocou-se verticalmente 5 quilômetros para o alto. A elevação do terreno teria um efeito profundo nos mares que cobriam o continente. O mar continental escoou e abriu caminho para a Mesoamérica. E o continente à deriva se chocou contra a placa do Pacífico, dando origem às montanhas rochosas. Rios começaram a descer pelas encostas das montanhas. E o rio Colorado correu pela planície. Com o tempo, ele esculpiria um dos maiores monumentos no Planalto de Arenito, o Grand Canyon. Hoje o rio fica a 1,5 km abaixo da planície, mas para chegar lá ele realizou uma jornada épica através do tempo. Will Gadd e o geólogo Micah Jessop vão escalar um pináculo de 120 metros para descobrir qual foi a distância que o Colorado percorreu. Olha a cabeça! Cabeça! Nossa, isso foi ótimo. Boa rota, não é? Muito boa. Que vista, hein? Nada mal. O que Will e Micah observam não é um simples espaço vazio. O rio Colorado desgastou camada após camada de rochas vermelhas do platô. De seu ponto de vista, no topo de uma lasca minúscula das camadas ausentes, eles podem ver como a Terra foi carcomida, deixando-a exposta aos elementos. Exposta na rocha vermelha abaixo deles está toda a história da América. Estas camadas registram o mais famoso desastre de toda a história apocalíptica do planeta. Há 65 milhões de anos, um asteroide imenso atingiu a Terra. O impacto, combinado a um aumento na atividade vulcânica, deu início a um inverno nuclear que extinguiria os dinossauros. Nada com peso superior a 10 quilos sobreviveu. As criaturas mais aptas a sobreviver a essa catástrofe eram os mamíferos. Com o tempo, eles assumiriam distintas formas e tamanhos, espalhando-se por todo o planeta. Mas eles também precisariam sobreviver a várias provações. Nas profundezas do mar da Austrália estão as evidências de uma outra grande catástrofe. Uma catástrofe que afetaria profundamente o mundo. Uma equipe de mergulhadores arrisca a vida para encontrá-las. Muito bem. E o que eles trouxeram é uma coisa que não deveria existir. Rocha de Recife. Mas ela vem de um lugar profundo demais para a sobrevivência de um Recife. Só pode haver uma explicação. Em algum momento, o nível do mar deve ter estado bem mais abaixo do que está hoje. E que tipo de catástrofe poderia levar o nível do mar a baixar mais de 50 metros? E a resposta é uma era glacial. Bem-vindo ao Alasca. 12 mil anos atrás, o mundo estava envolto numa era glacial. Os polos se estenderam por todo o planeta, até 1/3 do mundo estar coberto em gelo. Os
vestígios dessa era glacial continuam visíveis ainda hoje, evidências de uma época em que as geleiras cobriam o mundo. Will Gadd está aqui com Peter Hausler, um especialista em gelo, para explorar um dos lugares mais perigosos do mundo, o fundo de uma geleira. Corda! Pronto. Lá vamos nós. Só tem um jeito de descer. É, cara. Uma geleira é composta de milhões de toneladas de gelo compactado que descem a montanha à razão de 30 centímetros por dia. Cerca de 3 milhões de anos atrás, atividades tectônicas somadas a mudanças diminutas na rotação da Terra em torno do Sol permitiu que geleiras como esta tomassem o mundo. À medida que as temperaturas globais caíram vertiginosamente, as frequentes nevascas começaram a se compactar, fundindo-se e formando uma grande massa de gelo. E a neve continuou caindo, expulsando molécula por molécula de ar até não haver mais nada. Só gelo sólido. O gelo começou a fluir sob o seu próprio peso. E milhões de geleiras desceram implacavelmente dos polos como uma lenta onda de maré engolindo o mundo. Tinha início a Era Glacial. O Alasca ainda contém geleiras que se formaram nessa era quando literalmente remoldaram o mundo. Essas geleiras aqui são capazes de ruir montanhas, de fazê-las em pedacinhos. Portanto, as rochas que estavam nas montanhas agora estão aqui embaixo, no meio da geleira. E aí a geleira age como uma esteira, arrastando a montanha, levando os sedimentos por este caminho até o oceano. E não houve apenas uma era glacial, houve dezenas. E cada uma durou milhares de anos. Acabamos de sair da última agora. Essa foi muito boa. É isso aí! O gelo nestas geleiras aprisionou a água dos oceanos, provocando uma baixa no nível dos oceanos em geral, que mudaria o mundo radicalmente. A era glacial teve um efeito marcante sobre a vida em todo o planeta. E Thomas Stiglitz, geofísico marinho, está procurando evidências disso na atualidade. Sua busca o trouxe a um litoral remoto no norte da Austrália, onde ele investiga um fenômeno muito particular. Estou tentando encontrar. Aqui está. Acho que achei. Eu vi essa coisa borbulhando e o que está saindo daqui é água doce. E é potável. Isto é um Wonky Hole. É um canal submarino que segue o curso de um rio antigo. Ou seja, é incrível, mas existe água doce fluindo sob o oceano. Como tal aberração da natureza pode existir? O fato de que os Wonky Holes são encontrados ao longo destes canais de rio revela que em algum momento, no passado geológico, o nível do mar deve ter estado baixo para poder formar esses canais, senão não estariam lá. 12 mil anos atrás, a era glacial provocou a queda do nível dos mares no mundo todo. Isso expôs o litoral da Austrália, criando rios que hoje levam água doce até o mar. Mas a era glacial não alterou apenas a Austrália. No leste do Saara, Matt Gandy está explorando uma antiga rede de cavernas de 12 mil anos. E ele encontra a última coisa que se espera encontrar no deserto.
Imagens fantásticas de pessoas nadando numa savana exuberante. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Ver pinturas de pessoas nadando em um lago no meio do deserto do Saara e pinturas que datam de 12.000 anos. É incrível considerando que não há nada por ali por centenas de quilômetros. 12.000 anos atrás havia uma catarata aqui. Alimentando um oásis que cobria a maior parte do terreno. A última era glacial afetou o clima tão profundamente que o que antes era deserto tornou-se um paraíso verde e exuberante. A mudança climática foi uma oportunidade de ouro para o homem, e não só no Saara. No Alasca, a queda no nível do mar revelou uma ligação por terra até o Estreito de Bering, permitindo aos humanos acessarem a América. E o gelo moldaria o continente de várias maneiras. À medida que a era glacial chegou ao fim, o gelo aprisionado nas geleiras no topo do mundo começou a derreter. No oeste americano, enchentes relâmpago causadas pelas águas do degelo das geleiras desceriam pelas encostas das montanhas rochosas e percorreriam o Grand Canyon. A água do degelo carregou consigo penedos enormes que antes estavam presos às geleiras, e eles levantaram rochas do leito do rio, erodindo as paredes do cânion. Nascido do fogo da colisão continental, o Grand Canyon acabou sendo esculpido pelo gelo. O gelo é uma força incrivelmente destrutiva, mesmo não na forma de geleira. Até algo tão minúsculo quanto uma gotícula de água é capaz de penetrar nas fendas do cânion, e quando ela congela, pode provocar a queda de rochas na borda. No decorrer de milhões de anos, forças como esta deram forma ao mundo. E mesmo depois da última era glacial, elas continuam a desgastar cânions, criar vales profundos e reduzir montanhas a planícies. E elas ainda irão mudar o nosso mundo de maneira que só estamos começando a entender. As maravilhas da natureza estão em movimento constante. As suas grandiosas maravilhas são moldadas a todo instante por uma combinação de erosão climática e forças geológicas. A atividade tectônica que vem construindo continentes há 4 bilhões de anos continua a construir terras ainda hoje. E isso está bem visível no Alasca, que é uma das áreas vulcânicas mais ativas do planeta. Ele contém 41 vulcões ativos. O mais perigoso é Monte Augustine. E o vulcanólogo John Power veio aqui monitorar uma área que entrou em erupção recentemente. Esta parte do vulcão é 100 metros ou mais alta do que esta área aqui antes da erupção. Isto que está diante de nós veio de mais ou menos uns 10 quilômetros sob a superfície. As forças vulcânicas que dão forma ao nosso mundo continuam a deslocar novas terras para cima no Alasca com uma rapidez incrível. Este terreno onde estamos tem apenas uns 12 ou 13 meses de existência. Com certeza está entre os mais recentes que existem no Alasca. E sob o gelo, forças primitivas que têm construído a Terra nos últimos 4 bilhões de anos ainda estão irrompendo pela superfície. Contudo, mesmo enquanto novas terras se erguem, outras partes do mundo estão desaparecendo.
Entre os últimos 15 e 20 anos, as temperaturas no Alasca vêm subindo cada vez mais. E bem acima do vale do Rio Nique, no sul do Alasca, os seus efeitos aparecem mais abaixo, no leito do vale. Certa vez, todo este vale já esteve coberto por uma geleira. Hoje, onde antes havia gelo, árvores cobrem o chão do vale, forçando a geleira de volta para as montanhas. A vida como a conhecemos está deixando a sua marca por todo o planeta. Mas o que o futuro reserva para o nosso mundo? Daqui a 200 milhões de anos, a deriva continental vai reunir toda a Terra novamente e criar outro supercontinente gigantesco. Pangeia Última. Será tão enorme que um superdeserto gigantesco novamente ficará em seu coração. Quem sabe se a humanidade ainda estará presente para vê-lo? Os dinossauros dominaram o mundo durante 150 milhões de anos. O Homo sapiens só existe há cerca de 200 mil anos. Já alteramos mais radicalmente do que qualquer outra criatura na história da Terra. Mas em termos geológicos somos apenas um pontinho no tempo. 4 bilhões e meio de anos de história nos ensinaram que as forças que criaram as maravilhas naturais de que desfrutamos hoje criarão paisagens ainda mais grandiosas, ainda mais incríveis do que qualquer outra conhecida. Versão brasileira, DPN Santo.